Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Quanto tempo, né? Eu tô muito gripada. Peguei uma gripe tem umas 2 semanas e tô tomando remédio, mas sinto muita dor de cabeça e tô espirrando. A minha voz tá meio fanhosa e é muito ruim você fazer vídeo gripada. Mas como vocês querem saber as notícias, eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui no dia da violência que eu sofri. Parece que eu paguei por todos os resenhistas durante esses anos todos. Muita gente perseguia essa véia aí e esse marido dela, inclusive a família toda. Falava mal porque eles davam motivo. Então eles eram comentados por darem motivos, serem mentirosos, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, eu sozinha paguei pelos resenhistas e pelos anos todos que falaram deles, compreende? Porque vocês sabem que tudo que eu falei, eu não tiro uma vírgula, porque é verdade. Tanto é que no passado, quando eu estava ainda de conversa com a véia de segunda mão, muita coisa eu não concordava. Então chegou a gota d'água. Mentia demais, fazia maldade demais, fazia coisas em off para os outros, compreende? Fazia maldade para as pessoas, macumbaria para as pessoas, e chegou um ponto que eu não aguentei. Simplesmente eu saí. E por eu ter saído, logo após eu comecei a resenhar. Aí eu deixei a véia irritadíssima, né? Porque a vida dela é na base da ameaça. Tudo que ela faz é na base da ameaça. Só que comigo não cola, que eu não recebo ameaça, eu não tenho medo de ninguém. Mas quando uma pessoa parte para a agressão, aí é outro caso, né? Você xingar alguém, alguém te xingar é uma coisa. Agora você ir para as vias de fato, aí já é crime, entendeu? Eu cansei de ir lá muitas vezes para fazer investigação, mas eu nunca invadi a casa da véia, nunca botei o dedo na cara dela, nunca agredi ela, você tá entendendo? Nem a família dela, porque eu só ia fazer a parte investigativa. Eu sou livre, eu tenho direito de ir e vir para qualquer lugar. Eu posso ir a qualquer bairro, ninguém pode me impedir. Eu não posso invadir a casa dos outros, que aí eu estou cometendo crime. Foi o que aconteceu comigo. Ela e o marido dela invadiram a minha casa. Compreende? Porque todo mundo sabe que eu estou fazendo obra no sítio. Então, eu estou acostumada a receber material de construção, receber os pedreiros. Então, é tudo normal. E o que acontece? Na segunda-feira, eu ia receber o caminhão com o material que eu tinha comprado para os pedreiros começarem os trabalhos aqui. Mas como na segunda-feira eu tinha médico, eu não fiquei no sítio, eu fiquei em casa. Então eu não podia estar no sítio de manhã para receber o material. Aí eu pedi a eles que trouxessem na terça, porque eu só ia chegar no sítio à tarde para alimentar os animais e eu aproveitava, ficava lá para recebê-los no dia seguinte. Foi exatamente o que eu fiz. Eu dormi no sítio na segunda-feira, para no dia seguinte que eles me disseram que iam vir no primeiro horário trazer o meu material, porque eles abrem lá por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Então eu fiquei na expectativa, só que eu estava dormindo, entendeu? E de repente as minhas cachorras começaram a latir.
Aí eu tava dormindo, né? Meu quarto todo escuro. Aí continuei dormindo e as cachorras latindo. Parece que alguém me chamou. Eu ouvi alguém falar meu nome. Aí, porque é longe, né? Do quarto até lá fora, é mais ou menos uns 20 metros. Mas, como meu ouvido é muito bom e era muito silêncio, 7 horas da manhã, eu deduzi que fosse o caminhão. Aí eu levantei, meio ainda grogue, botei o vestido, tinha um vestido em casa, assim, penduradinho, coloquei o vestido e fui lá fora, e meio assim ainda, ressonando, não tinha nem lavado o rosto, e a pessoa me chamando. Aí eu peguei o celular, mas não nem olhei, o que eu ia olhar o celular, olhar pela câmera. Eu não, gente, eu estava tão grogue que eu tava acordando 7 e pouca da manhã, que na hora eu só peguei o celular. Eu não abri nada. Aí eu fui, como meu sítio é muito fechado, não dá para ver nada, como uma vez eu coloquei a foto para vocês, eu peguei e abri o portão. Sim, sabe, na inocência, imaginando que fosse o caminhão do material de construção com as minhas coisas, pedra, areia, cimento, telha, um monte de coisa que eu encomendei. Eles vinham no primeiro horário, eu deduzi que fosse eles. 7 horas, 7h30 da manhã, não tem movimento na rua. Eu peguei e abri o portão. Foi o meu erro. Eu não tinha que ter aberto o portão. Eu tinha que ter primeiro olhado nas câmeras. Mas eu estava tão grogue, tão acordando, que você não raciocina muito, entendeu? Você vai na certeza. E quando eu abri o portão, de repente, os dois vieram para cima de mim, sabe? Vup, em cima de mim, que eu levei um susto. Aí eu falei, calma, calma, calma. A gente quer falar com você. Eu falei, calma, entra. Que eu fiquei com medo. Apareceu os dois, a Vete segunda mão e o Barba na minha frente. Eu acordando, eu levei um susto. E ó, eu corri um risco muito grande que podia ser até bandido. Podia ser até assaltante, com metralhadora, com arma. Eu não pensei, gente. Foi por isso que eu cometi uma burrice. Porque eu abri o portão na inocência. Compreende? Se eu tivesse com a mente funcionando, eu jamais teria feito isso. Eu primeiro ia olhar as câmeras, eu ia olhar no olho mágico, eu ia... Normal. Mas eu estava acordando. Então, não era o material de construção, eram os dois em cima de mim, e eu levei um susto, e eu falei, entra, entra, calma, calma, porque eu achei que eles iam puxar faca, puxar, sei lá, não sei. Levei um susto. Aí eles entraram, eu encostei o portão, puxei a borboleta do portão, fechei, e eles vieram para cima de mim. Aí com a câmera do celular deles ligada, me filmando. Aí eu falei, gente, o que é isso? Calma, calma, vamos conversar. A gente não quer conversar, a gente quer acertar as nossas contas. Eu falei, que contas? Porque você está denegrindo a nossa imagem, e isso a véia me falando. Você está denegrindo a minha imagem, acabando com o meu canal, falando das minhas filhas, falando da minha neta. Eu falei, eu não estou falando nada demais, eu estou falando só a verdade. Ela, que verdade? Aí eu falei, você sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Aí ela ficou uma arara e me olhando, olhando pro meu cabelo, olhando pros meus olhos e com uma raiva. Gente, eles estavam drogados, totalmente drogados. 7h30 da manhã. Ele estava do jeito que ele anda na casa dele, de bermuda, chinelo de dedo, camisa velha, estava até rasgada. Ela com um turbante na cabeça, uma blusa. Eles estavam com um cheiro horrível, sabe? Porque eu já estive lá e sei como funciona a rodoviária. O último ônibus de Friburgo para o Rio é 11 horas da noite, porque eu já peguei esse ônibus. Então, e a rodoviária fecha 7 horas da noite, você não compra mais passagem, só quando você vai para
a rodoviária norte. Tem duas rodoviárias lá. Tem a sul e tem a norte. A rodoviária norte, você consegue comprar passagem às 11 horas da noite. Foi certamente o que eles fizeram, porque eles chegaram aqui 7h30 da manhã, não ia dar tempo, porque a rodoviária abre lá 6 horas da manhã, não ia ter como eles comprarem uma passagem 6 horas da manhã para chegar aqui 7h30. Eles saíram na madrugada, como eles são pessoas da madrugada, estão acostumados a andar na madrugada. Eles certamente compraram a passagem para as 11 da noite, pegaram o último ônibus da rodoviária norte e vieram para Niterói. Chegando em Niterói, porque Niterói tem movimento, né? Tudo funciona em Niterói. Então, certamente, eles ficaram dentro da rodoviária até amanhecer o dia. Ou foram para beber, foram consumir coisa ilícita, porque Niterói, à noite é normal. Não tem negócio de você ficar sozinho na rua. Você circula a noite toda. Então, certamente eles ou beberam ou consumiram coisa ilícita, porque eles chegaram aqui de manhã, 7h30 da manhã, totalmente drogados. Eles estavam com os olhos esbugalhados em cima de mim, e eu fiquei com um medo tão grande de morrer, porque eles vieram para me eliminar. E o Barba com a câmera em cima de mim, filmando sem parar. Eu falei, para com isso. Que isso? Vocês vieram conversar ou vieram me ameaçar? Aí a véia, com raiva, me deu um soco na cabeça. Ela estava do meu lado, ela me deu um soco na cabeça, pegou a mão assim e fez vapo. Aí me deu uma dor de cabeça na hora, eu fiquei quieta. Aí eu olhei para ela e falei, você vai fazer comigo igual você fez com a Vanessa, que você e o seu marido desceram a mão em cima da menina e da própria Vanessa, pegaram elas no pau, você vai fazer a mesma coisa? Aí ela pegou, gente, ela me deu uma cabeçada, isso eu tava olhando para ela. Ela me deu uma cabeçada, ela veio com a cabeça para me dar uma cabeçada para quebrar meu nariz, mas eu virei. Nisso que eu virei, pegou na boca, assim do lado, sabe? Tipo no queixo, aí machucou minha boca. Sangrou a boca. Ela me deu uma cabeçada, vocês acreditam? Ela me deu muito soco no pulmão. O marido dela me filmando sem parar. Aí teve uma hora que ele pegou o celular da minha mão. Me dá esse celular aqui. Aí eu falei, você não vai pegar meu celular, né? Gente, eu estava diante de dois bandidos. Eu ia fazer o quê? Eu ia meter a mão nele, apanhar o celular na mão dele, jogar ele no chão? Eu ia morrer ali. Vocês estão me entendendo? Eram dois contra mim. Dois. Ela não é grande, ela é baixa, ela é menor do que eu. Só que ela é atarracada. Ela é aquelas negona forte, sabe? Com aqueles bração. Então, e ele é da minha altura, mais ou menos, um pouquinho mais alto, mas ele é magrelo, mas é homem. Aí ele apanhou o celular que estava na minha mão e falou, eu vou apagar os vídeos dela. Aí a véia, apaga, apaga, apaga. Aí eu peguei... O que eu ia fazer? Meu celular não tem bloqueio, gente. Eu não uso senha. Eu moro sozinha. Pra que eu vou ter senha em celular? Só eu que mexo em celular. Eu não preciso de senha. Aliás, eu não gosto de senha, porque senha me atrapalha. Quando eu abro o celular, eu quero já abrir e já entrar. Eu não quero ficar digitando nada. É um saco senha. Então eu não tenho senha em celular, porque meu celular só eu que uso. Ele abriu o meu celular e começou a apagar os vídeos. Aí ela, quando eu falei para ela que se ela não ia fazer comigo o que ela fez com a Vanessa, ela me deu 2 socos no pulmão, me deu cabeçada, soco na cabeça, muito soco na cabeça. Eu fiquei quieta, gente, eu fiquei quieta, eu ia reagir como? Com os dois em cima de mim. Eles estavam igual um sanduíche em cima de mim e cuspindo, ela cuspia muito em cima de mim, falando e cuspindo em cima de mim. Um cheiro horrível. Não sei o que tinha ali, coisa assim de ontem, sabe? E o Barba com aqueles cuspe no canto da boca, eu vou apagar, vou apagar. Aí eu falei para ele assim, não adianta você apagar, porque eu tenho tudo salvo na nuvem, eu tenho esses vídeos todos.
Aí ele me olhou com uma raiva. Aí a véia, me dá esse celular aqui. Aí apanhou o celular e pegou lá onde eu tô fazendo a obra, um mármore que tinha ali e começou a bater, bater. Meus olhos encheu d'água. R$ 2.500 meu celular. Eu nunca quebrei o celular dela. Eu só fui investigar a vida dela e eu desmentia ela. Eu nunca agredi ela, nunca agredi uma neta dela, nunca quebrei nada dela, nunca, sabe? E foi isso que ela fez comigo. Ela quebrou meu celular novo, que não tinha nem um ano, meu A22. Entendeu? Eu já comprei até outro agora novo, um A16, que é mais moderno, mais atual, que é esse que eu tô gravando para vocês. Porque o A22 já era. Ela acabou com o meu celular, como eu mostrei para vocês. Batendo com o mármore, os pedaços de mármore, de coisa que tinha ali. Bateu, 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 largou para lá e falou assim: Você era minha amiga. Aí eu olhei para ela, o que eu ia dizer? Eu ia dizer o quê? Nada, fiquei só ouvindo. Aí ele pegou com raiva quando eu falei que eu guardava os vídeos na nuvem. Aí ele parou de apagar e me deu um soco na lombar, assim do lado, na cintura, e segurou meu pescoço. Eu falei, ele vai me enforcar. Eu achei que ele ia me enforcar, me asfixiar. Mas, gente, é porque Deus não quis, não estava na minha hora. Por isso que eles não me mataram. Porque se eles me matassem, eles iam matar e ia ficar por isso mesmo. Entendeu? Até me acharem, olhar as câmeras, ver quem foi. Entendeu? Aí ela pegou, acabou de quebrar o celular, foi, vambora, vambora. Aí abriu o portão, pega a chave, pega a chave. Aí ele pegou a chave, não sei o que eles fizeram com a chave, se jogaram fora, se levaram, não sei. Aí bateram o portão. Aí eu peguei, fui, olhei para eles assim, eles indo embora, os dois, eles indo embora. Aí ele olhou para trás e ainda fez sinal feio para mim. E foram embora, com certeza, porque o sítio é próximo da parada de ônibus, tipo assim, uns 20 metros. Certamente eles pegaram um ônibus para ir para a rodoviária para poder pegar um ônibus para Friburgo, porque era cedo, essa hora tem ônibus, entendeu? Para comprarem a passagem, para voltarem para a terra deles. Porque eles ficaram aqui até mais ou menos uma 8h30. Eu acredito, de umas 7h30 até umas 8h30. Ficaram uma hora aqui. Aí eu peguei, encostei o portão, porque eu não tinha chave. Aí eu entrei, eu estava com muita dor no corpo, dor nas costas, dor nos braços. Gente, eu estava acordando e tomei um monte de pancada, um monte de bordoada, principalmente na cabeça. Ela me deu umas 2 cabeçadas e muito soco nas costas, no pulmão, na cabeça. E não foi nada de soco no olho, essas coisas não, entendeu? Ela é esperta, é para não deixar marca, mas machucou muito por dentro. Então, eu fiquei com muitas dores, eu tive que tomar remédio, eu fiquei muito angustiada, fiquei tremendo. Aí eu entrei, fui tomar banho, porque eu estava muito fedorenta, muito cuspida. Eles me cuspiam muito, falando comigo e cuspindo em cima de mim, porque eles não têm filtro e falam cuspindo. E eu fiquei muito cheio de hálitos, né, de saliva. Aí eu lavei a cabeça, me lavei tudo, lavei, tomei um banho. Aí me enxuguei, né, aí vesti uma roupa. Fui tomar um gole de café, porque eu lavei o rosto, fui tomar um gole de café. Aí fiz um café, fui tomar um gole. Aí peguei outro celular e liguei para minha loja para falar com o meu sócio, para falar com a gerente, para virem aqui me ajudar. Saber, né, que eu tenho que trocar a fechadura do portão, tive que trocar tudo. Ver o que a gente ia fazer. Aí, uns 40 minutos depois eles chegaram, aí entraram, porque o portão estava encostado, porque eu encostei e coloquei assim um pedacinho de tijolo para encostar, para não ficar abrindo, para poder eles entrarem sem precisar ficar abrindo para as cachorras saírem. Aí entraram, aí eu estava aqui dentro,
Já era mais ou menos umas 9 e pouca. Aí conversamos, eu expliquei o que aconteceu. Aí o meu sócio falou, vamos pegar as câmeras pra gente ver. Aí eu falei, mas eles quebraram meu celular, não tem como eu ver, porque você vê as câmeras pelo celular. E só naquele celular que estavam as câmeras. Aí ele falou, então eu vou ter que falar com o cara lá da loja, que é o mesmo que fez a câmera daqui, fez a câmera da loja, para que ele tirasse o cartão de memória. Ele tinha que vir, aí eles tiveram que ligar lá pro cara da câmera. Aí nisso eu já tinha saído, o cara da câmera entrou aqui depois, retirou os cartões de memória para poder colocar, levar para a polícia, porque na mesma hora meu sócio falou, vamos fazer corpo de delito, vamos fazer BO disso aí. Aí era mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouca, quando eu saí, né? Entrei no carro e fomos. Aí nós rodamos, né? Porque tinha que rodar, porque ele teve que ligar do próprio carro para o delegado, porque o delegado já é amigo nosso, já faz serviço para gente na loja. Então, aí a gente liga e ele já estava esperando a gente lá. Aí a gente, lá no prédio, e o delegado já recebeu a gente na sala dele. Eu, meu sócio, a minha gerente e o delegado. Nós entramos pelos fundos e onde é a parte que ficam os funcionários da delegacia, e subimos de elevador, fomos lá para a sala do delegado, que já é amigo nosso, que não vem o caso de dizer o nome dele aqui. E conversamos com ele, aí ele me perguntou as coisas, eu falei que tinha as filmagens, e ele perguntou cadê as filmagens. Aí o meu sócio disse que tinha pedido ao cara das câmeras para ir lá retirar os cartões de memória para trazer para ele. Aí nisso, conversamos, fizemos o que tinha que fazer, aí nós saímos, viemos embora e o cara das câmeras certamente levou os cartões de memória para o delegado depois que nós saímos, porque nós fomos fazer corpo de delito. Aí isso já era quase 1 hora da tarde. Aí, lá no corpo de delito, eu levei lá uns 40 minutos, 50 minutos mais ou menos. Fizemos, o médico me atendeu no IML. Aí eu comecei a me sentir mal, porque eu estava muito angustiada, muito ansiosa. E o meu sócio falou, vamos embora para o hospital, vamos embora para o hospital, sai para o hospital, para ver o que está acontecendo. Aí nós fomos para o hospital, que não tinha nada para tratar, não. Era simplesmente porque eu estava muito angustiada. Aí nós fomos para o hospital, no setor de emergência. Eu peguei e passei mal lá. Aí tiraram a minha pressão foi quase a 22, e eles pegaram e me colocaram no CTI para me poder ficar calma e tomar. Eu tomei injeção na veia, parece que eles me tiraram sangue, umas coisas assim. Porque logo depois eu tava de groguinha. Aí eles parece que me deram uma injeção para me ficar calma. Aí o meu sócio veio embora, minha gerente ficou lá comigo. E eles vieram e ficou só ela, que só podia ficar um. E ela me perguntou se eu queria falar com alguém, se eu queria, porque ela sabe que eu tenho um canal, se eu queria dar notícia e tal. Eu falei, o que você acha? Ela falou, acho que você deve dar. Aí eu falei, então escreve aí o que você acha. Aí ela entrou no meu canal, que meu celular, o meu outro celular, estava comigo, que eu liguei para o meu sócio, que aquele quebrado ficou em casa. Aí o cara das câmeras não conseguiu acessar, aí a gente trouxe o quebrado para o delegado ver. Aí chegou lá, ficou lá na delegacia, esse celular quebrado, depois nós pegamos o celular. Aí o delegado viu o celular quebrado, tirou foto e viu, parece que o cara da câmera levou, ele viu os vídeos lá depois, que depois o meu sócio foi lá para conversar com ele. A gente ainda está resolvendo o problema de justiça. Aí já veio o advogado, e isso é assim mesmo, tem essa burocracia. Mas está tudo sendo feito. E eu fiquei no hospital, no CTI, mas foi só por um tempo só. Eu entrei no CTI por volta de umas 2h30 da tarde,
Quando foi umas 8 da noite, eu já fui para o quarto. Era só para estabilizar a pressão. Aí minha pressão caiu, desceu e eu estava mais tranquila. Eles colocaram umas coisas no meu coração, aquelas bolinhas que coloca que fica correndo numa máquina assim, bip, 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 sabe? Para monitorar o coração, porque eu tive uma pressão, como é que fala? Arterial. Foi uma elevação de uma pressão arterial. Aí eu peguei e fui para o quarto, depois disso tudo, aí fiquei calma, aí fiquei acho que uns 2 dias lá, nesse dia que foi terça, quarta, quinta, na sexta eu vim embora, porque aí a minha pressão já estava normalizada e eu vim embora para casa. Foi quando é, eu conversei com o meu advogado e as coisas já estavam, os trâmites já acontecendo, e o meu amigo, que é o delegado que trabalha com a gente, está agindo, né? E vai notificar os 2 criminosos para eles responderem. Eu não sei quando vai ser, porque tem que ir para a mão do juiz e o juiz tem que ler. Gente, tem muita coisa ainda para falar. Esse vídeo está muito grande. Depois eu termino de conversar isso com você, tá? Mas fica aí pela amizade, dá um apoio, certo? Porque tem muito tempo que eu não gravo nada. E eu vou terminar de contar essa história para vocês. Tá bom, pessoal? Fica na paz aí, tá tudo bem comigo. Um abraço para vocês.